Aleluia. A paz do Senhor a todos e a todas. Amém? Aleluia. Sejam bem-vindos a mais esta programação da Juventude em Ação. Amém? Aleluia. E aqui desde já agradecemos a você que está acompanhando a mais esta programação. E aqui você será abençoado pela palavra de Deus. Amém? Assim eu peço primeiramente aos irmãos se apresentarem. Eu? Amém, aleluia. Paz do Senhor, eu sou o irmão Guilherme, congrego aqui na sede. E é uma alegria estar aqui essa noite. Aleluia. Aleluia. Primeira vez que eu venho aqui, glória. Glória a Deus. Gostaria de cumprimentar os irmãos que estão videologados juntamente conosco, que estarão entrando, né, nessa programação, que essa programação da juventude venha a ser edificante para as suas vidas. E nós cremos, né, irmãos, que vai ser em nome de Jesus. Amém. Gostaria de cumprimentar o irmão Guilherme, o irmão Mateus e a irmã que está ali no áudio ali. Que Deus venha abençoá-la, né? E é isso. Aleluia. Então vamos começar mais essa programação. Aleluia. E nós vamos tratar sobre um tema e sobre outras coisas que vamos trazer nessa programação. Então temos um tempo bastante favorável, né? Não somente nós estaremos lendo, mas nós estaremos louvando ao Senhor com vários também hinos, e nós estaremos tratando sobre assuntos que vão ser certamente aproveitados, né? Tanto para a juventude, tanto para famílias, que é um tema que a gente vai abordar até o fim, né, dessa programação. Então vão ser algo que vão ser fundamentais, né, para nossas vidas. E assim a gente espera, né, que o tempo ele seja favorável, né, irmão Guilherme? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Que vão ser vários pontos, vão ser vários versículos que a gente vai ler nesta noite acerca de um tema que provavelmente você até mesmo deve estar perguntando, mas qual é esse tema, né, Guilherme? Esse tema é uma, como posso dizer, uma chama. O tema hoje é missão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, e é sobre missão que nós vamos falar, né, irmão Coló? É sobre missão, né, irmão Mateus, irmão Guilherme, que nós iremos tratar a respeito de missões, porque nós sabemos que a volta do Senhor está próxima. É verdade. Né, e nós não podemos ficar acomodados, a gente tem que fazer aquilo para qual Jesus nos salvou, né? Que é ir e pregar o evangelho, né? E fazer missão. Não somente em outros países, mas na nossa casa, nosso lar, nosso bairro, nossa faculdade. Isso é missão. E também a demonstração, né? Mas esses dias nós estávamos conversando com um irmão e falamos, né, sobre que o exemplo arrasta mais que as palavras, né? Então, o testemunho já é missão também. Amém. Glória a Deus. E antes de nós começarmos, nós primeiro queremos apresentar, né, mais essa programação. Eu peço ao irmão Guilherme apresentar nesse momento, né, e dar as boas-vindas àqueles que estão acompanhando. Amém. Vamos então aqui dar as boas-vindas para os irmãos. Aleluia. A gente vai dar sempre uma atualizada, né, àqueles que estão acompanhando. E se você já começou a está videologado aqui a mais essa programação, você pode deixar como que é feito ali para que venha alcançar mais. Amém. Então tá. Mais pessoas. Primeiro a gente pede que os irmãos que estão assistindo deixem o seu like. Qual a importância de dar o like? Quando a gente dá o like, aperta no joinha ali embaixo, isso o YouTube começa a considerar que essa programação é relevante. Assim o algoritmo do YouTube vai aconselhar esse vídeo para outras pessoas. Quem sabe uma pessoa que precisa, uma alma necessitada, vem a palavra lá, tá sedenta, e o YouTube também mostra, por exemplo, sugestão para você ver, tem lá restauração. Aleluia. Glória a Deus. Então Também é uma dessa coisa... maneira, né? Essa maneira seria a maneira mais fácil até mesmo de utilizar. Sim, essa ferramenta que é... Um botão, só apertar em cima do joinha e já está evangelizando. E também foi um meio que Deus deu para o Ministério de Restauração no meio da pandemia de evangelizar, né, almas, porque sabemos que as redes sociais hoje, o YouTube, por exemplo, alcança pessoas lá do outro país, de Portugal, na Europa, na América ali Central, América do Norte. Podemos ver que tem irmãos às vezes que participam conosco lá de Porto Rico, de Portugal, ou seja, isso aqui foi uma estratégia que Deus deu para o ministério. E quando nós deixamos nosso like,
e compartilhamos, nós estamos alcançando mais almas, né, irmãos? Glória a Verdade. Deus. E também comentando, quando a gente compartilha, o YouTube considera mais relevante ainda. Por quê? Aleluia. Porque o YouTube tem um algoritmo que diz que se tu compartilhar o vídeo, programação, ele vai achar que... Ele vai computar que como tu estivesse trazendo pessoas de outra plataforma para vir pro YouTube. Aleluia. Pessoas de fora do YouTube para dentro. Ou seja, se tá vindo pessoas de fora do YouTube, pro YouTube por causa da gente, o YouTube vai aconselhar para vir mais almas. A importância de compartilhar também. Não compartilhar só... Pegar, compartilhar o link, botar nos status, mandar pro contato. Compartilhar, e ir compartilhando. O YouTube também considera relevante e põe de sugestão para as outras pessoas. Aleluia. A gente vê que o canal que foi criado, né, do ministério, como ele já falou, o irmão Guilherme, quando a gente compartilha, quando a gente faz essa interação ali no meio da comunicação, como like, ele faz essa interação, né, para que o canal ele venha a ser mais reconhecido. Então é uma maneira que é utilizada, né? O like, a compartilhar e várias outras coisas que tem como utilização para que outras pessoas venham chegar até o canal e venham chegar a mais essa noite, né? Na programação. Glória a Deus. Aleluia. Para que eles venham ouvir a palavra de Deus, não somente ouvir, né? A gente sabe que tem muitos ouvintes e muitos que estão videologados nesta noite. Então eles irão ouvir a mais uma palavra. Exatamente. Então a palavra alcançou nesse momento a cada um que está videologado. Glória a Deus. Aleluia. E também, né, teve já experiências dos cultos de terças, de várias almas por meio da internet aceitar Jesus. Uma vez eu contei 17 almas foram Oh, glória a Deus. aceitaram Jesus no culto de terça. Que glória, né? Olha Pelo uso dali do YouTube, né? Pra te ver a importância, né, e relevância que tem o YouTube, né? Glória a Deus. A gente vê, né, que centenas de pessoas elas acompanham, né, a programação. Várias pessoas acompanham durante a semana os cultos. Aleluia. E assim a gente vê a ação, né? A ação do Espírito Santo, que às vezes a gente pensa ou a gente pode imaginar que ela é presa, né, dentro da igreja, da instituição, né? Mas não através até mesmo da utilização da internet, que nós utilizamos atualmente, este meio, né, para divulgar os trabalhos e aquilo que é ministrado através dos cultos, também para que outras pessoas venham ser alcançadas, né? Então esse meio vê que milhares, centenas de pessoas recebem, né, a notificação ali no seu aparelho, recebe a notificação através até mesmo das redes sociais, como o próprio WhatsApp, e recebe ali, vê que está acontecendo ali um culto, está acontecendo uma programação, e a partir de quando ele recebe, ele já vê algo que pode acontecer na sua vida, até mesmo uma bênção, né? Glória a Deus. Aleluia. E também chegar ao pleno conhecimento da verdade, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, aleluia, vamos primeiramente fazer uma oração, né? Glória vamos a Deus. começar com uma oração antes de adentrarmos sobre o tema que é missões. Então a gente vai tratar, né, sobre vários assuntos e ao final a gente vai falar sobre o culto que é missionário, né, irmão? Glória a Deus. Que estará ocorrendo no dia 20, o último culto missionário da sede internacional. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando. Convido o irmão Guilherme. Mas antes vamos falar os que estão videologados. Quer falar o que estão? Vamos, glória. Já Glória a tem Deus, videologados sim. essa noite conosco. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Já tem muita gente, irmão Guilherme. Amém. Nessa noite está conosco a irmã Pamela Severo, a irmã Samara Lima, a irmã Nara Ortiz, o irmão Marcos Leonardo, o irmão Adenir Goulart, a irmã Marli Santos, o irmão Marcos Oliveira Borges, dizendo bendiciones, igreja, Senhor Jesus, irmã e irmãos. Glória a Deus, Deus bendiga, meu irmão. E também o Ezequiel Pinheiro também está alugado conosco. Aleluia. Paz, coração e união. Glória a Glória Deus. a Deus. Glória a Deus. Aleluia. São 10h22 da noite. Vamos estar orando então. Amém? Vamos
convido o irmão Guilherme a estar orando e em seguida nós estaremos iniciando sobre esse tema que é tão importante. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus, chegamos na Tua presença, Senhor. Pai Celestial, nessa noite. Senhor, Senhor Deus. nós Te nos agradecendo, colocamos Senhor. perante a Tua presença, Obrigado, Senhor. por essa noite Obrigado, que nós estivemos na nós Tua te agradecemos presença, Senhor. Louvamos Um por culto esta abençoado, oportunidade, Senhor, e uma Deus. campanha, Senhor, de... Venha tomar-nos Senhor, nas uma Tuas campanha que é mãos, com Pai. certeza levantada por Nesta Ti, noite, Senhor, que é a Deus, nossa essa nação para programação, Cristo. Senhor. Esta Eu te peço, oportunidade. Senhor, venha tomar alcançar conta dessa vidas, venha programação, alcançar Senhor. almas. Que não venha ser eu, Deus, irmão Mateus, usa-nos irmão nas Ezequiel, tuas que mãos. não venha ser o Teu Senhor, Espírito Santo, Derrama Senhor, a Tua Cauã. presença, Senhor. Ah, Senhor, que a Tua Dá-nos glória venha tua estar sabedoria, conosco, Senhor, Senhor. para falar da Tua Abençoa palavra. cada um dos irmãos que estão Deus, videologados, Pai celestial. Senhor. Venha, Deus, Senhor, toca na vida enriquecer, de Senhor, cada aquela irmão. bênção recalcada, Aleluia, sacudida, Deus. transbordante, Oh, Pai Senhor. celestial. Para o Teu nome Glória ser a Deus, glorificado, ó Pai. Senhor. Oh, Para a Tua Deus, que honra e nós para a vamos Tua avançar glória, nesta Senhor. última Assim hora nós da Tua oramos, igreja, Senhor. Senhor. Assim nós Nós te oramos, ó Pai, agradecemos, Senhor, por porque eu cada sei irmão, que a por cada vitória é irmã, nossa, Senhor, Senhor. que estão desanimados E que Teu nesta nome venha noite, ser Deus. glorificado Venha essa entrar noite, com a Tua Senhor, providência, porque Senhor. nós somos limitados, Nesta Senhor, noite, nós somos Pai, falhos. o Senhor é poderoso, Mas, Senhor, eu te peço para fazer a Teu Tua poder, obra, Senhor, venha Deus. estar conosco, Deus. Rapacanarai, Em nome Senhor de Deus, Jesus, nesta em noite, nome de Deus, Jesus. entra com a Tua Amém. ação, Pai. E amém. Abençoa esta programação, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória Amém. a Deus. Oh, glória. Aleluia. Então vamos começar, aleluia, com um Aleluia. versículo base para iniciarmos sobre esse tema de missões. Convido o irmão Cauã, aleluia. Nós estaremos lendo uma passagem, né, que a gente preparou, um versículo base, e daí adiante nós estaremos adentrando, dentre outros versículos, acerca do que é a questão missões. E até essa introdução que a gente fez já foi missionária já. Aleluia. Explicando Oh, como glória a funciona Deus. a semeadura da palavra no YouTube. Às vezes a gente não percebe, né? Mas de várias maneiras Deus ele pode agir, né? Deus pode dar estratégias, Deus pode preparar, aleluia, e capacitar para que nós venhamos então fazer aquilo que Para a é qual Deus nos chamou, as né, questões irmão? Glória a Deus. da obra missionária. Amém? Aleluia. Irmão Cauã estará lendo. Peço que ele dite a passagem e depois em seguida. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 16, e no seu versículo 15. Aleluia. Aonde diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, aleluia, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome esperarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aleluia. Imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Oh, glória a Deus. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Palavra tremenda, hein? Glória a Deus. Oh, Você já aleluia. parou pra pensar numa coisa? Imagina o próprio Jesus Cristo chega pra gente: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Imagina, ide todo mundo. Imagina a convicção, a Glória a certeza Deus. que os discípulos não tinham. Imagina, já parou pra pensar nisso? Mas se Jesus Cristo chegasse pra gente e falasse pra ti: Mateus, vai lá e prega lá na Samaria lá. Irmão Cauã, vai lá e prega lá na Índia lá. Pá, imagina que glória, a convicção que não deve ser. Imagina você, videologado, né? Que Pá, está imagina, conosco, meu irmão, acompanhando. você tem um chamado missionário. Aí Deus fala pra ti: ide e pregai lá na África do Sul. Ide e pregai lá nos confins da terra. Vai lá na Aleluia. Antártida, lá onde tem uma alma. Pá, que tremendo, Aleluia. né? Aleluia, no seu bairro também, na sua escola, na sua faculdade. Glória a Deus. Aqui então fala, né, próprio Jesus, aqui no versículo 14, no versículo anterior do que seria o versículo base, ele fala, né, finalmente apareceu Jesus aos 11, Glória a quando Deus. estavam à mesa. Então ele fala aqui que Jesus, ele se apresentou, né, aos 11, e depois em seguida ali, ele diz, né, ide por todo mundo. Então aqui a própria palavra está dizendo que o próprio Jesus falou com eles ali, né.
Oh, glória. Teve que se Aleluia. apresentar primeiro para Se depois ir de apresentou pregar. ali, mostrou e Aleluia. falou a eles ali reunidos, né? E assim mesmo nós somos nós, né? Deus, ele mostra as nossas vidas, ele revela quando nós estamos, então, juntos, próximos de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E verdade, né, irmão Mateus, como tu salientou, né, finalmente apresentou-se aos 11, ou seja, Deus, ele primeiro, aleluia, nós buscamos a Deus e ele automaticamente nos revela o nosso chamado, né, irmão Mateus, irmão Guilherme. Guilherme, Marcos é o outro, né? Tô É o outro, pensando é o aqui. outro. Aleluia. Aleluia. Então aqui ele mostra, né, o versículo base, que será aquilo que a gente vai tratar sobre o ID, né? Oh, glória. Então missões, ele traz esse sentido. A própria palavra missões aqui a gente entende que até mesmo na questão de a própria questão do exército, né, trazendo esse exemplo, eles têm várias missões ali, eles se preparam para várias missões. A gente vê também a questão histórica, tantas missões que ocorreram para que acontecesse vários outros fatos, né, para que se cumprisse. Glória Então, a Deus. missões, ele traz esse abranger de exemplos e até mesmo de fatos que ocorreram através de uma ação que foi criada através de uma ação assim introduzida como um ato de estratégia, o ato de um preparo, Glória a Deus. um ato como ele está dizendo ali no versículo, né? Reunidos ali. Então, uma ordem ela leva para um grupo ou até mesmo para certas pessoas se prepararem ou estarem aptas para estarem então fazendo esse processo, né? Para que venha a correr então esse fato ou até mesmo esse resultado que é a ação, que é para missões, né? Glória a Deus. Aleluia. Interessante que o irmão Mateus deu um exemplo do exército, né? Glória a Deus. Primeiramente, eles se preparam, eles planejam para depois executar. Sim. Eles se capacitam primeiro para depois ir cumprir a missão. E missão dada, missão cumprida, né? Então, irmão Cauã, tá me Glória a dizendo Deus. que não é só sair falando de Jesus. Tem um preparo? Tem que ter um Tem que ter preparo. preparo. Vamos ver que preparo é esse. É. Eu quero saber como é que Glória é. a Deus, aleluia. Eu quero saber essa capacitação que tem que ter aí. Fica Oh, conosco, videologado, que você vai saber. Aleluia. Glória a Deus. E aqui a gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre o preparo. A gente vai ver as certas maneiras que o Senhor ele pode, né, nos preparar, que pode nos capacitar, né, Aleluia. segundo a sua palavra, E o que nós podemos fazer, né? E segundo aquilo que podemos fazer, né? Aleluia. Está no nosso alcance, né? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Até porque eu tava vendo a etimologia da palavra missão. E missão, por exemplo, é ser enviado. Enviado. Verdade. É enviado. É o ato de alguém ser enviado. O missionário é aquele que foi enviado. Missionário é aquele que foi incumbido de fazer alguma coisa. Próprio origem- Jesus, né? O próprio Jesus. Glória a Deus. Um baita missionário. Tanto que hoje em dia a gente é missionário de próprio Jesus. O que a gente leva, a incumbência que a gente tem, é levar Jesus às pessoas. Aleluia. Glória a E Deus. trazendo sobre esse tema, né, aquilo que a gente já falou, aquilo que a gente já entende, né, por missões ou por missão, que é levar a palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos que estão videologados para deixar, né, o seu comentário Sim. do que você Interagir entende, Participe né, conosco, do sim. que você entende sobre um conceito de missões. Então você pode também deixar o seu comentário ali, interagir, ou até mesmo a gente colocar, né, pontos específicos para que também possam surgir dúvidas. Você também pode comentar através do chat, né, irmão Guilherme? Sim, participe, manda mensagem, fala o que é missão pra vocês, meu irmão, o que você sabe sobre missão, dúvidas, Aleluia. qualquer coisa. Participe conosco, a gente quer conversar com vocês também essa noite. Aleluia. Glória a Certamente, com certeza, Deus ele pode estar falando contigo, né, Amém. sobre essa questão de missões. E Glória a aqui Deus. certamente é uma oportunidade, né, de aprender mais um pouco para que a vontade do Senhor ela prevaleça, né, sobre as nossas vidas em questões de levar a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Interessante, né, irmão Mateus e irmão Guilherme, que Jesus, Deus, através dos apóstolos, eles falam ali, né, e de pregar o evangelho a toda criatura. Muitas vezes Deus, ele
manda, né, nós fazer a missão e pregar o evangelho. E também João fala, né, aleluia, desde que nós vencemos, a palavra de Deus fala, né, que nós vencemos o mundo, Deus venceu o mundo, nós também vamos vencer. Muitas vezes, né, nós estamos nessa batalha, né, aleluia, muitas vezes com o nosso chamado, talvez tenha um chamado missionário, né, e luta muito com isso. Mas, né, a gente tem que fazer aquilo que Deus falou. Se Deus falou que tem um chamado com você, em Êxodo capítulo 23 fala, glória a Deus, que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, se Deus disse que tem um chamado missionário com você, Ele vai cumprir, só que no momento certo. É verdade. Glória a Deus. Quer comentar alguma coisa? Até porque em Eclesiastes 3, no versículo 1 em diante, fala que é tempo para tudo, né? Sim. Há tempo pra gente plantar, pra colher e pra arrancar o que a gente plantou. Ou seja, se a Bíblia fala, que a Bíblia fala também lá não sei se em 1 Timóteo ou em 2, mas acho que é em 2 Timóteo, no capítulo 2, fala que Deus é fiel até mesmo com quem não é fiel a Ele. Se Deus prometeu, tá lá. Só que a gente tem que ter a fé de acreditar no que Deus já separou pra gente, que a gente não consegue ver. Como está escrito em Eclesiastes 3, há tempo de plantar. A gente que tem um chamado, pessoas que têm chamados, precisa plantar nesse chamado. Para depois, quando chegar o tempo de colher, a gente colher. Glória a Deus. E no final desse primeiro versículo, em Eclesiastes 3, fala que é tempo de arrancar o que plantou também. A importância da gente cuidar o nosso chamado. A gente plantar, cultivar. E não sair da presença de Deus para a gente não arrancar esse chamado de missão. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor fala, né, sobre essa questão, né, que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo para se arrancar, né, daquilo que foi plantado. Então Deus, ele mostra de certas maneiras a questão do tempo, né, o preparo, né, para que haja então uma ação que é o preparo, o resultado final, que já é para a questão, como que diz, né, o primeiro preparo seria o primeiro passo, o segundo passo seria o resultado, né? Glória a Deus. Então cada passo, a cada tempo, a gente é preparado, a gente é sempre em questão desse ponto, né, de tempo. Então a gente tem esse tempo, esta oportunidade de estarmos fazendo aquilo que é segundo a vontade do Senhor, né? Então tudo que acontece, tudo que é o preparo, a questão do preparo, o tempo, né, para todas as coisas, é segundo a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Verdade, irmão Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Falando a mais sobre esse versículo base, nós vamos tratar, né, sobre essa questão, né, também ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Bem uma palavra na mente, em Efésios, vê se no versículo 1 aí. A Bíblia nos fala que nós devemos imitar a Deus. Isso que os irmãos falaram agora, que a gente está falando, acho que o primeiro ponto que a gente tem em mente sobre missão e nós é que a gente tem que se preparar. Sim. Primeiro ponto que o irmão Cauã botou, nós devemos nos preparar, e esperando em Deus. Mas como esperar em Deus, eu me pergunto. Eu estava me perguntando agora aqui. Aí veio na mente Efésios 5, no versículo 1. Que, por exemplo, assim, eu não sei com os irmãos, com vocês, mas eu sou muito... É como se minha natureza quisesse as coisas para hoje. Só que do meu jeito. Eu tenho que fazer do meu jeito. Se eu vou ser missionário, eu tenho que me preparar do meu jeito. Se eu, por exemplo, tenho um chamado para, vamos dizer assim, ser um missionário no presídio, eu tenho que pensar, não, vou ter que saber como é que eu vou falar de um jeito mais malandro para convencer eles. Mas o que a Bíblia nos fala em Efésios 5, irmão Cauã? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e entregou a si mesmo, por nós, em oferta e sacrifício a Deus. Interessante, né, que ele enfatiza, o apóstolo Paulo, aos Efésios, e, sacrifício a Deus, daí botou vírgula, em cheiro suave. Olha que coisa tremenda isso. Primeiro ponto que a gente pode ver, sejamos imitadores de Cristo, de Deus. Olha Aleluia. só, não é do nosso jeito que a gente vai ser missionário. Não é do jeito que a gente pensa, como eu falei,
eu vou ser todo malandro para poder evangelizar no presídio. Não é assim. A gente tem que, primeiro, antes de tudo, ler a Bíblia. O próprio Jesus, né, irmão Guilherme, irmão Mateus, ali quando estava nos seus 13 anos, estava sentado juntamente com os juízes, né, os doutados ali, os letrados, crescendo na graça e no conhecimento. Porque a palavra de Deus fala, né? Crescer na graça e no conhecimento. Olha a coisa tremenda. Porque a Bíblia nos fala que quando a gente for evangelizar, qualquer coisa que a gente faça, ser imitadores de Cristo. Como é que Cristo agia? Como a gente pode saber como Cristo era? Glória a Deus, aleluia. É lendo a Bíblia, nos evangelhos, lendo as cartas de Paulo. Glória Então, a Deus. E o decorrer desse versículo ainda, lembra que eu estava perguntando para os irmãos uma passagem sobre amar as almas que eu não estava lembrando o que era? O Espírito Santo soprou para mim aqui. É o versículo 2 que diz: e andar em amor, como também Cristo amou. Só que a gente tem que amar como Cristo amou. E olha só, o que Cristo fez pela gente? Aleluia. Se entregou, né? Se entregou. Em João lá, capítulo 3, versículo 16. E a palavra de Deus fala, amai uns aos outros, né? Glória a Deus. Ou seja, a gente tem que ter um amor, o amor que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, que diz que é aquele amor que tudo suporta, aquele amor que tudo espera. Esse amor que vem de Cristo. Aí tem que ter, eu lendo uma pregação do Diácono Leonardo, responsável lá da área da Ilha do Pavão, da igreja lá, ele pregando sobre que a base do avivamento é o amor. Se não tiver amor pelas almas, não tem Missões. não tem missão. A chama tem que a chama tem que arder, né? Tipo, Tem que por arder. almas, o amor, né? Nossos corações. Olha Glória que a Deus. tremendo isso. E sem avivamento não há como fazer missões. Realmente a gente vê, né, que a questão do amor, né, é algo também que mostra muito na palavra do Senhor, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, por amor, se entregou, né, pelas nossas vidas. E ali fala nas passagens dos evangelhos ali que Jesus ele se entregou, né, para que nós viemos então ter esse ato que é a questão da salvação, né? Essa oportunidade. E a gente vê aqui aquilo que a gente vai falar também em outras passagens, que é a questão do testemunho, né? Glória a Deus. A própria ação que se tornou um testemunho e que para hoje nós reconhecemos, como já foi falado, né? Ser imitador. Imagina, né? É isso que a gente vai tratar logo em seguida, mais à frente, sobre a questão do testemunho, né? O testemunho, ele é algo também fundamental, né? Além do preparo, até mesmo que ela anda junto, né? O próprio testemunho. Ando junto, né? Conectados, aleluia. Sim. Agora a gente vê, né, que abrange vários outros sentidos, né? Para a questão, como aquele está falando do versículo base, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a gente vê, né, essa questão do preparo, a questão também de como a gente vai adquirir esse preparo. É através também mesmo de testemunhos. Aleluia. É verdade. Né, até os irmãos que estão acompanhando, a gente vê, a gente entende, né, que o testemunho ele é algo que nos prepara também. Com certeza. Né? Tantos outras a gente entende que tem passagens, os próprios apóstolos ali, Paulo, né? A gente vê ali que através da ação ali que o Senhor apareceu diante dele, né? Ele se prostrou ali, viu Glória a Deus. que ele perseguia a igreja, que ele via que tinha uma ação, né, ali da igreja ali que era em prol de salvação de almas, e ele não conseguia entender, mas ele tinha visto essa ação de testemunhos, né? Glória a Deus. É verdade. O irmão Guilherme pode abrir a Bíblia Ô, glória. em Provérbios Aleluia. Vamos seguindo. 11:30. Aleluia. Glória a Deus. Só pra... A glória. Tem que ter a palavra. Glória a Deus. 11:30. São vários pontos, né? São vários pontos. Eu já tô anotando aqui, glória já. a Deus, Preparação, amor, tô anotando já. Às vezes a gente prepara uma estrutura aqui, mas Deus ele vai através do Espírito Santo guiando, né, outros A pontos. programação, aleluia. Aleluia. Provérbios 11:30, né? Isso. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Tremendo, né? Tremendo, Agora veio essa passagem, né, minha? tremendo. Vou até anotar Cabeça. aqui essa aqui também. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, pode ler de novo, irmão?
Ô, glória, amém. Essa palavra aqui impactante. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O que ganha Tremendo, né? A própria palavra já está falando, né? Eu creio que já está falando com você que está dialogado conosco. Aleluia, né, irmão? Aleluia. Mateus. É a questão do fruto também. Aleluia. O fruto, ele é a própria questão do testemunho. A própria palavra, ela está sendo expressa, né? Sobre essa Glória a questão. Deus, olha as E coisas quando a que Deus- gente vê esse resultado do fruto, quando Deus, ele se alegra, né? E abençoa nossas vidas, ele vê essa ação dos frutos. E quando nós, então, entendemos que através desses frutos outras pessoas são alcançadas, né? E aquilo que a palavra do Senhor diz, né? Que aquele que alcança, então, através desses frutos que então viram, que então acompanharam ou sido acompanhados, aí a pessoa, ela tem a sabedoria, né? Glória a Deus. Interessante que os irmãos estão falando dos frutos. E quais são esses frutos? Quais são esses frutos? Aleluia. Amor, longanimidade. Glória. Aleluia. Né, os irmãos, nós estávamos comentando aqui sobre nós devemos amar uns aos outros, ou seja, temos que ter amor. Amor. Amor, assim como Cristo nos amou, a gente tem que amar as almas. Porque o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né, que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, não faz acepção de pessoas. E seja o amor, longanimidade, mansidão, Domínio próprio. domínio próprio. Glória a Deus. Aleluia. E também, né, um dos frutos, Tem mais? tem mais. Paz. Qual é, irmão? Paz, alegria, glória, benignidade. Mas a paz é tão importante quando a gente for evangelizar, porque imagina a gente vai evangelizar uma alma que trazer a palavra, uma pessoa que está tão, não vou dizer carente, tá tão carente de Deus, tá tão atormentada pelo inimigo. Aí se a gente chegar com a paz, que nem Jesus, imagina, paz seja convosco. Aleluia. Chega aquele impacto assim, já, paz, que paz é essa que ele Glória a tá tendo, que Deus. eu quero sentir. Olha a alegria de evangelizar uma alma. Imagina chegar, paz, Senhor meu amado, tudo bem, conhece Jesus. Interessante, né? Aleluia. E aí fala, né, sobre o fruto, que é a alegria. Glória a Deus. E aonde nós encontramos a paz, a alegria, irmãos? Na oração, no jejum. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Ali que Deus nos dá autoridade para ter paz, para falar, para evangelizar aquela alma com autoridade. E tem uma passagem que eu li, foi lido no culto da juventude. Até deixa eu ler aqui para os irmãos. Eu peço para os irmãos leiam também. Em Salmos. Aleluia. Salmos. Glória a Deus. Comente aí no chat, meus irmãos. Eu lembrei de uma passagem. de evangelismo, testemunhos de missão. Nos ajude, né? Interage conosco, né, irmão? Até porque hoje, no final dessa programação já, nós vamos falar também sobre o culto missionário. Exatamente. Testemunhos, eu creio que os irmãos têm, eu também tenho. O que acontece nesse culto missionário que a Juve promove. Glória a Deus. Conte um testemunho, né? Que num culto missionário que ocorreu com você. Que vai estar nos edificando e edificando também os irmãos que estão dialogados conosco. Com certeza. Qual é? Aleluia. É Salmos. Eu não consegui aqui encontrar a passagem, mas também fala sobre... É no Salmos, que fala sobre a questão... vamos abrir ali em Atos. Ali fala também sobre essa questão. Em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 25. Atos 2, 25. Aleluia. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 25. Atos 2. Amém. Davi, ele fala algo, né, sobre a alegria, a abundância que há quando a gente está na presença do Senhor, que foi isso sobre o que o Cauã falou, né, sobre a alegria de estar na oração, de estar no jejum. Aleluia. Aqui ele fala: porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração
e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Amém? Então aqui fala, né, sobre essa alegria, né, o fruto da alegria de estar na presença do Senhor. Salmos 16, versículo 11. 16, versículo 11. Amém. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Foi esse versículo, né, que eu trouxe ontem para o culto verdade. da juventude, né, que fala sobre essa passagem, que Davi, ele via ali a ação que é estar na presença do Senhor, né? E aqui ele fala no versículo 28, aqui em Atos: Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Aleluia. Foi através, então, desta ação, né? Desta ação da própria presença do Senhor, que ali o deixou a alegria ali. Ele viu que essa ação do Espírito Santo ali a presença do Senhor, ela agia, e que fez com que esses caminhos em que ele vivia eram caminhos de alegria, Glória a caminhos de Deus. paz na presença do Senhor. Olha que tremendo uma coisa. A gente tá falando de oração, né? Oração e jejum tá na presença de Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 11, versículo 30, diz que o fruto do justo serve de vida, né? Só que lá, em João, capítulo 15, no versículo 1, ô glória, João 15. É. Vamos, Mateus, ler pra gente aí. Deixa Deus usar tua boca hoje. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. João capítulo 15, versículo. Primeiro em dia. Só o primeiro. Aleluia. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Olha que coisa tremenda isso. Deus é um agricultor. Que louco. Se a gente for pensar, o que é esse agricultor? Deus é agricultor. Deus, ele pega a semente e vai plantando. E vai dando árvore. Ou seja, interessante, né, irmão Guilherme? Pra te ver que a gente tá no mesmo espírito. Ô, glória. Abra aí Marcos 1:17. Aleluia. Se você está acompanhando, né, pegue também a sua Bíblia. Amém. Através mesmo desse versículo, você pode fazer uma anotação, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos 1:17. Alguém, o irmão Guilherme pode ler? Marcos 1,17. Isso. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Um dos frutos é fazer discípulo. Como os Glória. irmãos estão salientando, comentando aqui. Aleluia. Aleluia. E Jesus fez discípulos no exemplo. É Aleluia. verdade. Aleluia. Glória a Deus. E é sobre esse tema que em seguida nós estaremos entrando, né? Oh, glória Temos a aqui Deus. que já é quase 11 horas e Misericórdia. o tem tempo voa. muitas coisas para falarmos ainda. Então vamos entrar nesse momento aqui no intervalo. Nós estaremos louvando o Senhor. Peço que a irmã coloque, né, um fundo agora e nós estaremos louvando. Em seguida nós estaremos voltando e falando mais sobre a questão de sermos e mostrarmos a questão do testemunho para a obra do Senhor. Glória a Deus. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, aleluya, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra,
creo en ti, Jesús. Fale para Deus ali na sua casa. En lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí, aleluya. Oh, en mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Sopla con el viento, que tu avivamiento satura todo ese lugar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos continuar com a programação e nós vamos continuar falando sobre a questão, né, de testemunhos. Glória a Aleluia. Deus. E nesse momento o irmão Cauã ele vai estar continuando e falando acerca do versículo antes do intervalo, né? Falamos sobre a questão de pescadores de homens. Aleluia, irmão Cauã. Aleluia. Então, né, irmão Mateus, irmão Guilherme, fala ali em Marcos capítulo 1, no versículo 17. E Jesus disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus chama, hein? Chamado? Deus chama. Imagina, meus irmãos, eles eram pescadores de homens. Pescadores de peixes. E agora Jesus chama, olha, vocês têm que preparar o terreno. Você tem que preparar o terreno para o evangelho. Como é que se pesca? Não é só largar uma... Tem todo um preparo, um tem todo um estudo, preparo, né? um estudo. Uma experiência. O próprio Pedro, né? Era pescador. Era pescador. Conhecia bem o mar. Eu não sei os irmãos, mas eu já tentei pescar. Pescar no caso do peixe, né? Pensa assim, ó, numa tarde inteira, assim, um dia inteiro, pesquei nenhum peixe. Eu pensei que era só jogar a varinha e O irmão pronto. Mateus que foi pescar já... É difícil, irmão Mateus. Teve essa experiência aí também. Olha que eu sou do estado do Amazonas, mas poucas pescarias eu já pratiquei, né? A questão de pegar um peixe mesmo, ele é uma questão difícil, né? Principalmente a questão de tempo, né? E também o domínio ali da questão da vara, até mesmo a vara da pesca, o momento certo. Interessante. E ter as análises ali em que momento certamente tem a questão da quantidade de peixes. Interessante, irmão. Agora Deus está me dando um entendimento. O que o irmão disse ali da vara? Tem que ter um manuseio para pescar. Ou seja, também tem que ter um manuseio. A vara, o irmão falou, mas tem que ter um manuseio da vara, né? Mas a gente tem que ter um manuseio da palavra para pescar as almas. Assim como uma vara de pesca pesca os peixes, nós temos que estar com a palavra afiada
com a espada levantada para pescar aquelas almas. Até porque a Bíblia diz que a Aleluia. palavra nunca volta vazia. Nunca volta vazio. Nunca volta vazia. Viu que a palavra é tão impactante, tão poderosa, que ela não volta vazia. Aleluia. E tem todo um preparo, né? Tudo. Por exemplo, eu venho à mente lá João 15. A Bíblia fala que Deus é agricultor. E a Bíblia fala lá no capítulo 13, se não me engano, que é a parábola do semeador. É o capítulo 13 de Mateus. Fala, né, os exemplos, né? O primeiro jogou a semente, caiu entre os espinhos, caiu em terra seca. Por exemplo, e depois no decorrer, o próprio Jesus explica o que é a semente, a palavra de Deus. E Deus é agricultor. A gente tem que entrar em oração para Deus preparar aquele solo. Para Deus chamar o peixe pra gente jogar a varinha. Glória a Deus. Viu que tremendo? Na oração. Na oração. Aleluia. Aqui Interessante. mostra então, né, esse ponto do chamado, né? Do chamado para a obra missionária. Glória a Deus. Aleluia. Aqui mostra o próprio Senhor Jesus, né? Convidando ali. A gente já leu aqui aquela primeira passagem que Jesus ele reuniu os 11 já aptos. Mas aqui foi o primeiro ponto, né? O primeiro ponto de eles então chegarem a esse entendimento primeiramente. A gente sabe que para ser um missionário, e até mesmo quando a gente aceitou Jesus, quando a gente recebeu esta revelação do Senhor através da própria palavra, né, o convite para seguir, né, ao Senhor Glória a Deus. mediante a sua palavra, então isso até desde o início, quando aceitamos, já é um preparo, né? Glória a Deus. Assim, os 12 discípulos, eles estavam ali andando com Jesus, estavam sendo preparados por Jesus. É mesmo assim, quando nós aceitamos a Cristo, nós começamos a andar com Ele, Deus vai nos preparando, nos dando experiência, nos amadurecendo espiritualmente, fisicamente. Aleluia. Né? Interessante que aqui em Marcos capítulo 1 e no versículo 15, Jesus fala assim, e dizendo, o tempo está cumprindo, o reino de Deus está próximo. Credes em, arrependei-vos e credes no Evangelho. Aleluia. Qual capítulo é esse? Marcos 1, capítulo 1 e versículo 15. Versículo 15. Olha só que tremendo. Lê uns versículos antes aí. Tem uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li Marcos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui qual que é o versículo. 14? Espera aí. Glória a Deus. Aqui, Aleluia. ó. Lê desde o primeiro. Lê. Melhor. Aí é qual versículo aí? Que não leu qual? O 15. Lê também o 16. Glória a Deus. Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Ponto. Olha que coisa tremenda. O que lá no versículo 16, onde é que eles estavam caminhando? Por onde? Aleluia. Junto ao mar. Junto ao mar da onde? Da Da Galileia. Galileia. Conhecendo a Galileia. Qual o nome da Galileia que tem? É Galileia dos Aleluia. Os gentios? gentios. Gentios, né? Então, se a Galileia é dos gentios. E quem são os gentios? Os gentios são os que não são judeus. Exatamente. Ou seja, olha onde Jesus estava indo. Em qual mar que Jesus estava indo. Jesus não estava indo no mar dos judeus, ali, os escolhidos. Aleluia. Não. Jesus Cristo estava indo lá onde estavam precisando, lá na Galileia, lá dos gentios. Interessante, né? Ele estava olhando com outra visão. Com outra visão. E aí que é um perigo, né, de hoje. Aleluia. Jesus, ele foi aonde para o homem não era impossível. Mas ele foi lá. Foi lá e... Teve uma pregação do presbítero Vinícius Lazari, num culto de domingo. Esse passado, né? Passado. Ele falou assim, ó. Jesus andava com os judeus, andava com os discípulos, mas ele ia e visitava os gentios. Ou seja, o próprio Jesus, ele conseguia andar
com gente boa, reta, justa, como ele, para não se desviar, não sair do foco. E o que tentou tirar do foco dele, Jesus já repreendeu, e o outro que foi repreendido não saiu, que foi Pedro. Só que ele conseguia ainda Tinha um domínio, né? ter um domínio tão grande sobre a carne dele, que ele conseguia ir com os gentios e pregar para os gentios dizendo: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. E antes de Jesus... vamos abrir a palavra de Deus, né? Eu vou... Amém. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ver aqui a passagem. Glória a Deus. Aonde ali o João Batista estava batizando... batizou Jesus. Tem como o irmão abrir? Amém. Mas, irmão, quer em João, quer onde? Aleluia. E João? Glória a Deus. A partir do primeiro versículo ali, 32. E João testemunha dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, Jesus. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, depois de ser batizado por João Batista, o Espírito Santo conduziu ele para o deserto. Oh, glória. Deserto onde Deus prepara, Deus forja. E Deus ali estava dando autoridade para Jesus para fazer missão. É verdade. Aleluia. Que a Bíblia fala que, lá em Mateus, que quando ele saiu, depois de ser batizado, a primeira coisa que Deus fez foi levar ele no deserto para ser tentado por Satanás. Aleluia. E ele repreendeu Satanás na palavra. Na palavra. Ou seja, E qual argumento Satanás queria usar ainda? aleluia. Pra te ver como o diabo, o inimigo, ele não vai usar tipo uma mentira descarada. Ele vai pegar um pedacinho, um pedacinho de verdade e distorcer, criar uma heresia, dizendo: vai lá e se joga daqui, tá escrito lá que os anjos vão te segurar. E Jesus repreende ele como? Não tentará isso, Deus. Pra te ver como... E tá escrito de verdade. Mas a gente pegar um pedacinho e distorcer, é o que o inimigo quer da gente. Quer distorcer nossos pensamentos. Por exemplo, Deus tem uma chamada pra gente de missionário. Só que Satanás quer distorcer essa verdade. Então, por isso que a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41. Jesus fala: vigiai e orai. Vigiai e orai. A gente tem que vigiar, orar, vigiar e orar. Diariamente, né? Diariamente. Constantemente. Jesus não fala: quem quer vir após a mim, negue-se a si mesmo cada dia. Toma-se a sua cruz. Toma-se e siga-me. Aleluia. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, né, mostrou para eles, né? E mostrou ali a questão do vinde após mim, né? Então, é esse ponto também que vemos a questão missionária, né? No momento que nós, então, entendemos que aqui é um preparo, né? Preparo para a obra missionária. Aqui o próprio Senhor Jesus Cristo, quando chamou ali Simão, né? Simão, chamou ali André. Eles eram pescadores ali, né? Estavam ali junto ao rio, junto ao mar da Galileia, fazendo a sua pesca. E ali o próprio Senhor Jesus Cristo disse, né? E eu vos farei. Interessante. E eu vos farei. Então o Senhor próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele mostrou naquele momento ali aquilo que ele já tinha falado, né? A gente vê nos outros evangelhos do negar a si mesmo, né? Glória a Deus. Nesse momento aqui ele fala da mesma maneira para eles, né? Vinde após mim. Então eles iriam reconhecer e depois em seguida o próprio Senhor Jesus Cristo falou: e eu vos farei. Então em seguida o próprio Senhor Jesus Cristo já ia capacitar cada um deles. Glória a Deus. Aleluia. Para se tornarem homens segundo mesmo a vontade de Deus. Aleluia. Porque ali eles seguiam a sua própria vontade, né? Ali eles não enxergavam uma coisa mais além. Até eles poderiam entender, né? Naquela época mesmo poderiam conhecer a palavra do Senhor. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, ele queria chamar pessoas para que reconhecessem, visem e que criassem, né, uma visão de que era necessário almas para o reino do Senhor. Glória a Deus. E também, né, irmãos, ali mesmo em Marcos capítulo 1,
E no versículo 19, que me chamou muita atenção enquanto os irmãos estavam dialogando, conversando, fala assim: e passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, aleluia, com os empregados, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno, aleluia, vestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aleluia. Repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e saia dele. Aleluia. Então o espírito imundo, agindo e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: quem é este? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordenam, e os espíritos imundos eles ordenam. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós podemos ver, né, irmãos, irmão Mateus e dialogado, irmão Guilherme, que Deus ele estava chamando homens para ir de pregar o evangelho. Chamou, como a própria palavra fala, Tiago, João, André, aleluia, Simão, estava fazendo discípulos. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali estava a autoridade sobre a vida deles. Jesus estava mostrando: olha, como eu estou aqui com autoridade, vocês também vão ter autoridade. Sim. Glória a Deus. Até porque a Bíblia diz lá, o próprio Jesus Cristo fala que se vocês pedirem em meu nome, vocês vão ter coisas maiores que eu fiz, tudo para a glória de Cristo. Exatamente, Olha mas que muitas vezes, né, irmão Coisa Guilherme? tremenda isso. Glória a Deus. Muitas vezes a própria palavra de Deus fala que nós pedimos mal. Nós temos que pedir, nós temos que orar assim, meus irmãos. Pedir a vontade de Deus, né, irmão Mateus? Não a nossa, mas sim a dele. Glória a Deus. Mas para não perder um raciocínio, nós temos a nossa vontade, né, que é natural, que é carnal, e também temos a vontade do Espírito, porque se nós andamos em Espírito, nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Se nós somos filhos, nós temos a mesma natureza de Deus. Eu tive uma aula com, se não me engano, foi com o professor Márcio, e foi uma coisa que eu fiquei tão impactado que isso chegou a doer em mim, sabe? Minha carne gritou dizendo: não escuta ele. Ele disse assim, ó, sobre sabe quando Jesus cura o cego, que ele pega o barro, pega a areia, cospe, mistura, faz um barro e põe nas vistas do cego. Sim. Ele dizendo que, estudos dizendo que aquele cego, a doença que ele tinha, ele não tinha os globos oculares. Era como se não tivesse. Aí Jesus vem, pega, cospe, mistura, põe lá nas vistas dele. Ele diz: está enxergando agora? E ele diz: sim, estou enxergando, mas vejo as árvores como os homens como árvores. Aí depois Deus vai lá e pergunta de novo: e agora? Ele diz: agora eu enxergo. Mas, e a mesma Bíblia diz: se nós pedimos em nome dele, nós vamos fazer coisas maiores. Imagina, para a glória dele. Imagina que loucura vai ser isso. E nesse ponto também aqui, que a própria passagem que o irmão Cauã ele leu, fala sobre essa questão, né? Que eles ali eram pescadores. Mas o próprio Senhor Jesus, ele convidou ali para que ele viesse a ser aperfeiçoado dessa maneira, né? Aleluia. Sim. E dessa maneira aí, do que eles ali, como mostra ali, que eles estavam consertando. Então eles tinham seus afazeres, né? Antes de acompanhar o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele tinha as suas atividades, tinha a sua profissão ali.
Tinha alguns que eram pescadores e um que estavam consertando, né? Então cada um tinha uma percepção, já tinha uma atividade no seu cotidiano, né? Tinha família, Né? tinha coisas Tinha pra seus fazer, cuidados, tinha seus afazeres do dia a dia. Ali ele fala sobre a questão profissional deles. Mas o Senhor, ele queria que eles deixassem e enxergassem que eles fariam coisas maiores. Então chega esse ponto aqui, então, que o próprio Senhor Jesus Cristo falou, então, ali Glória para a eles, Deus. né? Que eles iriam fazer até coisas maiores, não somente mesmo consertar redes, não somente a questão de pescar simplesmente peixes, simplesmente ali que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele quis passar, não, vocês virão fazer coisas que para vocês era somente uma limitação, né? Trazendo ali o lado material ali, Interessante, né? Ficarem somente nessa limitação, não, vocês irão fazer coisas maiores. Com certeza, quando eles estavam até trazendo esse ponto, né? A gente vai também trazer um pouquinho, né? Sobre a questão dos testemunhos, que a gente ainda está abordando sobre isso. Que quando eles caminhavam com Jesus, quando eles estavam na caminhada, com certeza eles utilizavam essas questões profissionais que eles já tinham sido capacitados. Com Glória a certeza, Deus. quando eles caminhavam com o próprio Senhor Jesus Cristo, eles utilizavam os seus meios para sobreviverem, né? Sim, A gente exatamente. sabe. Com certeza ali, Para consertar o barco. quem saberia pescar para ter o alimento na caminhada com Jesus Cristo, Pescava. eles utilizavam o meio da pesca. Glória a Deus. E quando precisava para consertar algo, até mesmo barcas, ele utilizava ali quem utilizava também esse meio. E quando Quem não, saberia? E quando não tinha, o que acontecia? Glória a Quando Deus. não adianta ser a nossa aptidão natural de pescador e não conseguir pescar o peixe, não conseguir o alimento. Aí que entra Jesus. O que Jesus fez? Quando não tinha peixe. Multiplicou. Aleluia. Aí tá no mesmo espírito, hein? Glória a Ô, Deus. glória. Interessante, irmãos, que o irmão Mateus estava salientando, estava falando que eles deixaram seus afazeres. Sim. E nós podemos ver, né? Podemos ver nas vidas dos missionários que estão ali na Índia, a irmã Mari, os outros missionários que saíram da sua terra, assim como Abraão saiu da sua terra. E saíram, deixaram as suas rotinas de trabalho, deixaram tudo para viver aquilo que Jesus falou para eles. Será que Deus, se Deus falar para você que você é videologado, será que Deus falar para a gente, olha, sai do teu trabalho? Será que se Deus falar isso para você, você vai sair? Se Deus chegar assim e falar para ti, ó, tu vai viver somente por fé, eu vou te sustentar. Será que você vai conseguir? A natureza nossa não quer. A nossa natureza quer zona de quer conforto, meu irmão. Até porque a Bíblia diz que a nossa carne milita com o nosso espírito. Exatamente. Imagina. Será que eu creio que Deus está falando com alguém nessa programação? Amém. Será que você está disposto a deixar tudo para fazer aquilo que Deus está mandando? Aleluia. E aqui vemos esse ponto, né? Às vezes a gente imagina assim, Cauã, mas aí eu vou deixar tudo o trabalho, eu vou deixar todas as coisas que eu fazia, minhas atividades, minha vida profissional para a obra do Senhor. Mas aí, às vezes, a pessoa pode pensar assim, não, mas o irmão está dizendo que a gente vai deixar tudo, a vida profissional, eu vou ficar sem receber nada, sem fazer aquilo, sem fazer isso. Mas não, Deus, ele vai capacitar, né? Até Exatamente. esse meio que você então estava trabalhando na área profissional, até mesmo administrativo, até mesmo se tu for para outro país, a questão do idioma que tu aprendeu, aquilo que tu utilizava, né, no meio profissional, tu vai utilizar na obra missionária. Exatamente, né, irmão Mateus? E também, tem experiências, os missionários. Sim, experiências. Glória a Deus. E pode ver, se perguntar para algum missionário, irmão, faltou alguma coisa pro irmão? Eles vão falar, não, Deus proveu. Aleluia. Eu fiz uma viagem com um pastor Resplandes uma vez. Acho que foi ali para Uruguaiana, se não me engano, onde ele estava supervisionando a fronteira. Deixa eu ver. Não, foi a fronteira sul. Não, fronteira oeste.
Fronteira Oeste. E o irmão estava falando pra gente, o pastor daquela área ali, se não me engano foi uruguaiano, não me engano muito bem. Ele disse assim: meu irmão, Deus tem nos sustentado no meio da pandemia. Para te ver, né? Quando nós obedecemos o chamado de Deus, quando Deus fala conosco, olha, faz isso, faz aquilo, e nós somos obedientes, Deus, ele se responsabiliza de cuidar de nós. É verdade. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Talvez Deus está chamando você para chamando você para fazer missão ali na sua casa, ali no seu lar, para salvar a sua família. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Posso? Pode Antes da falar. gente entrar nessa parte de testemunhos, Sim. nós estamos com uma coisa muito importante para a missão, para evangelismo. Uma coisa muito importante mesmo, que é falar. Aleluia. Sim, sim. Glória a Deus. Como crerão se não tem quem fale? Então, antes de falar sobre falar, vamos saudar os videologados. Amém. É Vamos verdade. estar, então. Quem que tá aí, irmão? Convido o irmão Irmão Cauã, Cauã. né? Está apresentando, que está videologado. Vamos apresentar aqui. Glória a Deus. Deixa eu entrar aqui na produção. Eita glória. Vamos estar saudando aqui a irmã Aline Vieira. Glória a Paz, glória. oração e união. Aleluia. Que Deus venha abençoar a irmã Aline. Glória a Deus. Michele fala a paz do Senhor. Lisa, aleluia, Lisa Vestes fala assim: glória a Jesus por a vida de nossos jovens. Ô, glória. A irmã Lisa, que está aqui na técnica, né? Aleluia. Glória a Deus. Ela que está ajudando, né? Está nos ajudando aí. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Marcos Vinícius Moraes de Ribas. Olha, ele está falando a paz, oração, união, ministério e restauração no Rio de Janeiro. Ô, glória a Deus. Aí que foi a nossa, que nós falamos no começo, né, de compartilhar, evangelizar através do YouTube, né? Pra gente, o irmão lá do Rio de Janeiro. É verdade. E o irmão Marcos aqui está falando, muitos tem, ó, interessante que ele está nos ajudando aqui, botando, Amém, né, glória a Deus A abençoe, interação irmão é Marcos. muito importante, Aleluia. né? cooperando aqui Glória. conosco. Muitos têm esquecido que a Bíblia fala em Ezequiel. O irmão pode abrir aí em Ezequiel. Já tá aberta já. Oh, aleluia! Ezequiel 3, versículo 18. Diz assim, ó: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o divertir do seu mau caminho para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Glória a Deus. Mas o seu sangue da tua mão o requerei. E aqui o irmão Marcos, ele se alienta e fala: temos uma grande responsabilidade de pregar o evangelho. Aleluia. Senão Deus vai requerer senão Deus vai requerer o sangue dos ímpios das nossas mãos. Mas antes de dar continuidade, essa é uma verdade isso que esse irmão está falando. Porque imagina, como é que uma alma, por isso que eu falei em falar, como é que uma alma vai se arrepender Se não tem quem fale. se não tem quem fale? Ela vai se arrepender do quê? Aleluia. Por ela tá certo. Tá naquela cegueira espiritual. Tá naquela cegueira, ela não vê. Não foi pregado o evangelho ela ainda. Mas a Bíblia nos fala em João, no capítulo 5, e no versículo 35. O irmão botou aquilo e fiquei pensando, é verdade, né? Porque aquela alma, por que o próprio Deus não fala com a alma? Eu fiquei pensando comigo aqui. Porque comigo foi assim a minha conversão. Ninguém veio me evangelizar. Ninguém, no caso, nenhuma pessoa, nenhum ser vivo, um ser humano. Quem veio evangelizar foi o próprio Espírito Santo no meu quarto. Só que aí veio na minha mente João 5,35. Irmão Mateus, pode ler? João 5,35. Só esse versículo. Ele era a lâmpada que ardia, iluminava e vós... João 3,35. João 3,35. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Aleluia. Olha que coisa linda isso aqui. Eu fico impactado com essa palavra. Porque eu fiquei pensando,
E se essa alma realmente for pro inferno por culpa minha, por não ter falado o evangelho para ele? Irmão, aleluia. Abra em Gênesis capítulo 1. Enquanto o irmão procura aí, vamos seguir. Por exemplo, assim, ó, Deus confia na gente. É que glória a Deus. Deus confia na gente. Irmão Cauã, tu consegue entender isso? Deus confia na gente. O que a gente tinha conversado antes, irmão Cauã? Aleluia. O que a desconfiança traz? Aleluia. Pode falar, irmão. A desconfiança traz trabalho, mas sem resultado. Se Deus confia na gente, tem resultado no trabalho. Aleluia. Glória a Olha Deus, que coisa verdade. gloriosa Nós isso. estávamos conversando ali no alojamento, né, sobre isso. Sim. Glória a Deus. Olha que tremendo isso. Se Deus confia na gente. Deus confia na gente. Tá escrito aqui que Deus confia no Filho. Se tu for decorrer o contexto, tá falando de Cristo. Mas nós somos adotados, né? Glória a Deus. Aleluia. Então Deus confia na gente. Deus fala isso, essa advertência, essa demonstração, dizendo: se vocês não pregarem, eu vou requerir de vocês o sangue dele. Por que ele tá falando isso pra gente? Porque ele sabe que a gente tem condição de pregar pra aquela alma. Sim, Glória a temos. Deus. Então ali Porque fala, o Espírito Santo tá com ele. fala conosco. sobre essa questão do falar. Vou falar, Né? Exatamente. A gente tem a condição de falar. tem condição de falar. Né? A gente tem a condição, a gente tem a oportunidade também de falar, enquanto a gente tem essa oportunidade, então, de pronunciar, né? Glória a Deus. Então é algo que a gente está apto, né? É algo que a Exatamente. gente tem, né? A disponibilidade, que é o próprio falar, né? Uhum. É verdade. Que tremendo, né? Aleluia. E Se isso, Deus nos deu o fôlego de vida, né? pra sim, falar. até a própria palavra do Senhor diz, né? Que todo ser que respira louve ao Senhor. Oh, glória. Glória a Aleluia. Deus. Então é dessa maneira que Deus ele enxerga pra gente, ele quer que nós sejamos então usados dessa maneira até no próprio falar, né? A gente Aleluia. deixar uma palavra até mesmo para que a pessoa, aquela que nunca ouviu, ela venha ver, né, que a palavra ela é algo fundamental. Fundamental. Fundamental, né, irmão? O irmão Mateus pode ler Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, aqueles que chegarem naquele grande dia e falar assim: Deus não falou comigo. Mas se Deus ele criou os céus e a terra, ou seja, Deus ele fala conosco até na natureza, nos sinais. Aleluia. Glória a O que Deus. que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 3? Ele ama Deus. Gênesis capítulo 1 e versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. O que diz no versículo 2 agora? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus paraiva. O Espírito de Deus paraiva por sobre as águas. Ou Glória seja, a Deus. antes de falar, como é que estava a terra? Sem forma. Sem forma, E vazia. vazia. Dizia, E depois que foi dito, o que aconteceu? ouve luz. Aí Aleluia. está dizendo que teve uma mudança. E o Espírito de Deus, ele parava. Então ali, Sim, mas depois no versículo 3. no versículo 3, ele diz que Deus, ao agir, Haja luz, não falar, não falar. E o que aconteceu depois que Deus falou? aleluia, houve a luz. E o que ele disse no versículo 4 em diante? Que Posso diz? ler? Amém, deixa Deus te usar. E viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aleluia. Coisa gloriosa isso. Glória De a Deus. falar, a gente pode transformar uma pessoa vazia, uma pessoa sem forma. O que é uma pessoa sem forma? Uma pessoa que, não, por exemplo, é perdida, não tem um raciocínio, vamos dizer, não vou dizer cronológico, mas um raciocínio mesmo. Pessoas drogadas, pessoas que são presas nas paixões mundanas. Mas olha que coisa gloriosa isso, saber que ao falar de Jesus, ao falar de Deus, a pessoa ganha vida, ganha luz. Aleluia. Oh, glória a Deus. E no versículo 10 fala assim, vou ler um versículo aqui que Deus estava falando comigo. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao juntamento das águas chamou o mar, e viu Deus que era boa. Aleluia. Aleluia. Ou seja, Deus fez separação da terra e da água. Ou seja, as coisas espirituais não se misturam com as coisas terrenas. Oh, glória. Glória a Deus. E depois fala aqui, ó,
E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Glória a Deus. Vamos então continuar. aqui. Amém. Nós adentramos, né, com vários versículos. Glória a Deus. Irmão Marcos cooperou aí. Aleluia. Foi Glória boa a cooperação dele, né, irmãos? Boa, é isso que a gente quer, que os irmãos cooperem conosco, né? Amém. Vamos continuar aqui. Alessandra Santos, paz do Senhor. Ela pede ajuda em oração. Pede ajuda em oração. Aleluia. Por a sua vida sentimental. Mais um pouquinho. Sua vida sentimental. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Jonas, verdade, irmão Marcos? Aleluia. Glória a Deus. A irmã Keula Rosa da Silva está aí conosco. Glória a Deus. Miriam Machado, paz, oração e união. Vamos ver aqui. Clermar Correia, glória a Deus. Pedro Selmar. Pedro Correia, né? Glória a Deus. Pedro Wolf, glória a Deus. Ingrid Charmier, glória a Deus. Fala assim: paz, oração e união. Olha da onde a irmã está olhando. Três Rios, Rio de Janeiro. Oh, glória, irmão, Rio de Janeiro. Guilherme pode... Glória a Deus. Estão em peso, né? Glória a Deus. Aleluia. O irmão pode continuar, irmão Guilherme. Amém. Ali no... O irmão Douglas Vieira também está conosco, dando glória a Deus. O irmão Douglas e a irmã Maiara estão conosco de Uruçanga, Santa Catarina. Glória a Deus, abençoe os meus irmãos. O Eric Silveira também de Alvorada está conosco. Jovem Eric, aleluia. Ricardo Farião também está conosco, dando glória a Deus. O Bruno Soares, o Cássio Borges também dando paz à nossa união. O Jorge Wolff, o nosso irmão Christian Crisóstomo, a irmã Marcela Guedes, o irmão Teodoro Barbosa também dando a paz do Senhor. E o irmão também Marcos nos ajudando de novo, nos auxiliando com outro versículo, aleluia. Dizendo em Mateus 3, no versículo 8, que Deus mostra a expectativa que espera de nós que possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Oh, glória! Viu que tremendo isso aqui? Deus espera da gente, porque Ele confia na gente. Frutos de arrependimento. Glória a Deus. Aleluia. Glória. E também está conosco a irmã Marla Tormes. Deus abençoe minha irmã Marla. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. São esses? São esses. Glória a Deus. Então São vamos, muitos, né? vamos para outro intervalo. Vamos estar então acompanhando mais um louvor. Em seguida nós estaremos retornando e falando, né, concluindo sobre essas questões acerca da palavra que fala, né, sobre a missionária. E nós vamos falar também agora no final, como o tempo já está mais curto agora. Temos pouco tempo, então a gente vai falar sobre o culto, né? Glória a Deus. Culto de missões, culto missionário que vai acontecer neste mês ainda, o último culto, né, irmão Cauã? O último culto missionário que vai estar ocorrendo neste mês de novembro, dia 20. Glória a Deus. Vamos Fica então conosco. para o intervalo nesse momento e em seguida nós continuaremos. Glória a Deus. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, é experiências pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo,
não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Descansa o teu coração. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Ei, fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. Qual é o segredo, meu irmão? O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia vai. O segredo é Aleluia! Então voltamos com a programação, aleluia, e vamos continuar, né, falando sobre missões. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então fechamos, né, a sessão, né? Glória a Deus. Versículos, meditamos em vários versículos que Várias falam acerca passagens pela Bíblia. que fala acerca de missões, né? Sobre como ser preparados. Eu até Então, anotei até aqui. os irmãos cooperaram também, né? Interagiram e falaram sobre a responsabilidade que temos, né? Na maneira até mesmo do falar, que foi mencionado. Não, Guilherme? Só para recapitular, Sim, os pontos que é bom a gente lembrar para a missão. sim. Primeiro, a preparação. Preparação. Devemos nos Anote preparar. aí, ó. Anote aí. Pega o seu caderno, anote aí. Preparação. Devemos nos preparar imitando a Cristo. Segundo, o amor. A gente tem que amar as almas. E a Bíblia fala que Deus é amor, então se a gente é imitador de Cristo, a gente vai ganhar esse amor. E o amor é fruto do Espírito. Se a gente está com o Espírito avivado, nós vamos ter esse amor. Aleluia. Terceiro, lá em Provérbios, que a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. Ou seja, a sabedoria, eu anotei aqui. Aleluia. Temos que ter sabedoria para saber como pescar, como jogar vara, como plantar. Aleluia. E por último, também orar e jejuar. Orar para Deus salvar a alma. Eu acho que é um alicerce, né? O orar e jejuar é a base, né? É a base. Glória a Aleluia. Deus. Orar para pedir para Deus preparar a alma, pedir para Deus nos preparar, nos capacitar e jejum.
4 pontos eu consegui salvar aqui que achei bem importante. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então fechamos assim e vamos entrar sobre a questão do culto, né? Ô, O culto missionário, né, Aleluia. irmãos? Nesse mesmo espírito, Aleluia. né, irmão Guilherme? Irmão Guilherme, irmão Mateus. Glória a Deus. Então, o irmão Cauã estará falando, né, acerca do culto que vai acontecer nesse mês de novembro. E você pode também participar, né, irmão? Exatamente, exatamente. Todos estão convidados para o culto que estará ocorrendo agora, né, dia 20 de novembro. Será o último culto missionário da sede internacional, aleluia, Aleluia. dirigido pelo Pilar de Evangelismo e Missões. Glória. Você está convidado para participar conosco e nós cremos que Deus irá falar com você neste culto. Aleluia. Nós cremos, temos convicção que Deus irá falar com você. Nós convidamos você, que não precisa ser somente da sede, não. Vai ter irmãos aí de outras áreas também. Você que não vai estar fazendo nada, você que está visitante, que está nos escutando, está parado, venha participar conosco dia 20 no culto missionário. Vai ser edificante. Eu creio, nós cremos, né, que Deus irá falar. Amém. Aleluia, irá Deus. acender a chama missionária no seu coração. E creio que você não vai sair do culto vazio, não. Vai sair transformado. E quem não mora no Rio Grande do Sul? E quem não mora no Rio Grande do Sul pode acompanhar nós ali, o culto missionário. Eu acho que vai ser transmitido pela restauração, o canal da restauração. Canal oficial da restauração. O canal oficial, né, da restauração. Aleluia. Esteja ali conectado conosco, dando glória a Deus e aleluia. E a palavra de Deus vai falar com você. Glória a Amém. Deus. E o irmão Cauã, ele pode mencionar acerca mais da data, em que dia que vai cair na semana. A data, dia 20, Dia aleluia, 20. vai cair num sábado. Sábado. Glória. Glória a Deus. Você que fala, mas vai ser na semana, eu tenho compromisso. Trabalho. Não, do trabalho, não. Vai ser cair no sábado. no final de semana, né? Final de semana. Quem não trabalha sábado pode estar aí presente, aleluia. Não tem a desculpa, partir de né? que horário? A partir das 19h30. Glória a Aleluia. Deus. Então, a partir das Glória a Deus. 19h30, começa o culto. Aleluia. Aleluia. E fazer só um convite. Você que está aí na outra área, convido vocês a estar conosco. Traz mais um jovem, seu colega de trabalho, seu colega de faculdade, de escola, seu amigo do bairro. Traga para junto para que Deus venha falar com eles. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Guilherme quer cooperar também, ele faz acerca ali do pilar de jejum e oração. Vai ter a campanha, né? Nessas Glória a 2 Deus. semanas até o dia que vai ocorrer o culto missionário, vai ter a campanha. O irmão Amém, Guilherme pode amém. Campanha. falar um pouco sobre a questão da campanha? De segunda a sexta, o pilar de jejum e oração da sede está fazendo campanha de oração, das 10 às 11. Só que agora, nessa semana, essa campanha vai ser em prol do culto missionário. Nós vamos, essa semana, orar pelo culto, orar por salvação de almas, orar pelos missionários. E eu peço que os irmãos da sede venham aqui no templo orar conosco. Aleluia. É verdade, meu irmão. Eu Verdade. sempre que consigo venho aqui orar, venho, busco. Sim, claro que na medida do possível, né? E os irmãos que não podem vir, orem em casa. É o que eu faço, quando eu não tô aqui, eu tô orando em casa. A gente tem que estar no espírito, né, Em irmão? espírito, Aleluia. em espírito e em verdade os adoradores adorarão a Deus. Aleluia. E essa campanha vai trazer um resultado, né? Traz. Por isso que nós fazemos campanhas, por isso que o objetivo da campanha é para aleluia. que traga um resultado, né? E é em prol ao culto, né? Exatamente. Interessante que o irmão falou ali que nós vamos estar em espírito e verdades unidos. E o pilar de jejum e oração e o pilar de evangelismo e missões estão unidos nesse É propósito. verdade. Dá pra Glória a ver? Deus. E totalmente juntos também a juventude, né? Da A sede. juventude verdade. também. Vai Juventude ter da aí sede. também a outra área também que vai cooperar, né? Para o glória. culto. Sim, Glória a Deus. a área Cachoeirinha vai estar Glória a cooperando, a Deus. juventude inteira vai estar aqui. Aleluia. Glória a Deus conosco. Vai Glória a ocorrer Deus. um evangelismo também. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, se prepare, jovem. Você pode, então, participar do culto. Se prepare e vai se preparando para o dia, né? Que vai ser no final de semana. No dia 20, né, irmão Cauã? Dia 20, Num sábado.
Então vai ser um culto abençoado em questão da obra missionária. Vai ter ali a questão sobre a apresentação da obra missionária, né? Mas por que o culto missionário é tão importante? Aleluia. Porque é importante, né, irmão Guilherme? O que acontece no mundo espiritual com o culto missionário? Aleluia. Eu quero falar um testemunho para os irmãos. Aleluia. Antes do primeiro culto missionário, no sábado também, eu estava na consagração da União Feminina de tarde, orando. Tava orando. Pedindo Deus. Tava clamando. Ajoelhado, orando. Aí, primeira visão que Deus me deu. Deus me deu uma visão. Eu tava no trabalho, eu saí do trabalho e vim pra cá pra consagração. Aí eu tava com a camiseta, o uniforme do trabalho, né, a camiseta. Aí nessa visão que eu tive, é como se eu estivesse de joelho, assim, eu tava ajoelhado. Foi como se eu tivesse sido teletransportado pra uma praça pública, praça aberta. E quando eu olhei assim, eu tava naquele lugar e com a camiseta da Juventude, a verde, uniforme da Juve. Aí eu orava e eu ia me levantar, né? Aí quando eu ia me levantar, eu olhei pra frente assim, uma mulher, uma jovem, de vestido vermelho com laranja, de longe assim, né? Aí quando cada vez eu chegava mais perto dela, ela chegava mais perto de mim naquela visão. Ela me viu assim, começou a vir na minha direção. E eu ajoelhado olhando pra ela. No meio de uma praça pública assim, onde eu tava ajoelhado eram umas pedras meio que brancas. Só que cor de cimento, sabe? Sim. E em volta do lado esquerdo umas árvores e do lado direito umas estátuas assim de gente a cavalo. Aí aquela mulher me viu e começou a sorrir e vir na minha direção. Aí caminhava. Aí quando ela chegou, ela veio chegando perto, quando eu olhei pro rosto dela, ela tava cheia de piercing no rosto. Tinha piercing aqui. Em várias partes do várias rosto. partes do rosto. E uma pinta de tinta vermelha aqui. Aí cada vez que ela chegava em mim, ela abria mais o sorriso e tirava um piercing. Ela chegava mais perto, tirava outro piercing. Ela chegava mais perto, tirava outro piercing. E como ela chegou, tipo, como se estivesse assim nessa distância. Quando ela chegou assim, sobrou o último piercing no lábio dela. E quando ela tirou aquele último piercing, puxou a pelezinha, aí me deu uma aflição e fiz assim, ó. Quando eu voltei, eu tava no templo de novo. Eu não entendi nada do que foi aquilo. A responsabilidade, né, de missões, né, do culto missionário, aleluia. Não tinha ainda sido anunciado. Tinha sido já anunciado o culto missionário. Mas eu não entendi aquela visão. Eu não entendi. Aí eu fiquei, Deus, o que aconteceu? Primeira visão que Deus me deu, eu fiquei, o que tá acontecendo aqui? Foi no culto missionário? Aí, não, foi na quarta-feira, antes do culto missionário. O culto ia ser já no próximo sábado. Aí, tá, eu continuei orando. Aí chegou o culto missionário. O irmão Estevão Machado, o responsável pelo pilar aqui da sede, disse assim: a juventude agora vai abraçar uma missão, um campo, país. Um país. E esse vai ser a Índia. Quando ele falou aquilo, eu voltei para aquela visão. Aí o meu espírito testificou que Deus ia usar a juventude da sede, a juventude do Ministério da Restauração, para salvar almas lá na Índia. Deus testificou, sabe? Eu entendi, tipo, eu voltei para aquele sonho entendendo o que estava acontecendo. Era como se o Espírito Santo me falasse no meu ouvido. E a prova disso, né, irmão Guilherme? Nós vimos aí testemunhos dos irmãos jovens que estão lá na Índia sendo batizados com o Espírito Santo. O irmão Paul foi batizado. O irmão Paul, jovem Paul. Aleluia. Deus está usando aqueles três jovens que estão lá, né? Glória a Deus. Mas sabe o que mais impactou ainda? Foi a glória que desceu naquele culto. Foi tremendo, né? Chamados missionários sendo confirmados. Aleluia. Jovens dizendo: eu não vou, Senhor, fugir, eu quero ser missionário. Eu vou, Senhor, eu vou. Glória a Deus. Aí, então, nós convidamos você, assim como o jovem Guilherme, contando o seu testemunho, nós convidamos você para estar conosco nesse culto que estará ocorrendo dia 20, no sábado. Eu creio que, assim como Deus deu essa experiência para o irmão Guilherme, foi no culto da União Feminina, né, irmão Guilherme? Mas Deus falou com o Senhor, deu a confirmação no culto missionário. Deu confirmação no culto missionário. Ou seja, nesse culto que estará ocorrendo dia 20, Deus vai dar confirmação para jovens
Jesus. Aleluia. Aleluia. Assim Eu como creio. Deus deu Aleluia. confirmação para o irmão. Vamos creio. estar então orando rapidamente. Em seguida nós estaremos concluindo a mais esse programa. Convido o irmão Cauã. Temos pedidos de oração também no chat. Vamos orar aqui pela Alessandra. Alessandra Santos, ela pede oração, né? Pela sua vida emocional. Então vamos estar orando. Pai Celestial, Senhor Deus, louvado seja nós, ó Pai, colocamos, Senhor, este pedido de oração, Senhor, da tua filha. Deus, ajuda ela a vencer, Senhor, ó Pai, a sua hora emocional. Ajuda ela a vencer, Senhor. Nesta noite, Senhor, colocamos na tua presença esses pedidos de oração, Senhor Deus. Ó Pai, que tem chegado até nós, ó Pai. Deus, eu não sei os problemas, eu não sei, ó Pai, as lutas dos meus irmãos, mas o Senhor sabe, Pai. Ali em Salmo 139, fala que o Senhor, ó Pai, conhece os nossos corações, Pai. Aleluia, Senhor Deus, ó Pai. Nós não podemos fugir da tua presença. Se nós formos para o mais profundo abismo, ali, Senhor, se faz presente, Pai. Entra neste lar, nesta madrugada, nesta noite, Deus. Entra, Senhor, no decorrer, ó Pai, dessas horas. Entra, Senhor, ó Pai, agora neste lar. Deus, dá fortalecimento para essa família. Dá fortalecimento para este jovem, Senhor, nesta noite. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, falou com jovens, falou com moças e moços, ó Pai, obreiros, ó Pai, da tua casa, nesta noite, Senhor, durante esta programação, ó Pai, dirigida pelo teu Santo Espírito, que está, ó Pai, no controle desde o início dessa programação. Deus, obrigado por estar conosco, Senhor. E Deus, que a chama do teu Santo Espírito venha estar em nossos corações. Deus, talvez o inimigo tenha se levantado nesse final de semana contra este jovem, contra esta moça, Senhor, para desanimar, para enfraquecer na fé. Mas nesta noite, Senhor Deus, nós repreendemos na tua autoridade toda ação diabólica. Deus, que a chama do teu Espírito Santo não venha se apagar, que a chama, Senhor, amor pelas almas, venha estar em nossos corações nesses últimos tempos, Pai, da tua igreja aqui na terra, que nós vamos nos levantar e avançar no mundo espiritual. Ai, Senhor, venha falar conosco, Senhor, neste culto. Deus, ó Pai, dia 20, ó Pai, venha abençoar, Pai, venha derramar a tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Então, conclui, irmão Cauã. Glória a Deus, apresentando a mais programação e concluindo. Glória a Deus, que nós vemos que Deus venha abençoar cada irmão que esteve conosco nessa programação, que Deus venha abençoar a irmã Lília, né? É Lili? Como que é o nome da irmã ali? A irmã... Lisa. A irmã Lisa que está ali na técnica. Que Deus venha abençoar a sua vida. Amém. E venha recompensar grandemente por essa disposição que ela se colocou, né? Amém. E cada irmão, que Deus venha abençoá-los. E nós queremos convidar que dia 20 venha fazer parte deste culto conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos concluir então dando A paz, oração e união. Paz, Deus Senhor. abençoe. Aleluia.